Olá, tudo bem? Então, vamos retornar ao nosso entendimento da aula anterior, na qual nós falamos sobre os principais problemas ambientais decorrentes do processo de assimilação, da mudança do sistema de produção. Nós falamos nas três grandes revoluções: Revolução Neolítica, Revolução Industrial e Revolução Verde. Que acabaram decorrendo uma série de problemas ambientais, principalmente no perímetro urbano. E na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre o conceito de pegada ecológica. Vamos juntos? Então, pegada ecológica, você já ouviu falar sobre isso? Pegada ecológica? Você já ouviu falar sobre capacidade de suporte? Não? Pois é, o intuito da aula de hoje é exatamente esse: fazer com que vocês possam entender quais os impactos, as consequências desses impactos diante do modelo de produção alimentado por um sistema capitalista altamente consumista e altamente explorador dos recursos naturais. Na aula anterior, nós vimos exatamente isso. Nós vimos que o quadro urbano atual é um dos maiores desafios do século que se inicia, principalmente em torno do quê? Em torno da alta concentração de pessoas dentro de um pequeno espaço. E esse pequeno espaço, essa alta concentração de pessoas, acaba ocasionando como eu posso dizer, acaba ocasionando uma grande intensificação de utilização dos recursos naturais. Então, é necessário maior habitação, maior transporte, maior alimentação, e isso acaba ocasionando vários outros problemas. Problemas relacionados à infraestrutura, saneamento básico, problemas relacionados ao transporte, problemas relacionados ao acúmulo de resíduos sólidos. Então, uma necessidade de maior educação, maior transporte, maior habitação, maior relacionado também a equipamentos, construções, equipamentos sociais. Isso se torna muito importante o desenvolvimento desse modelo. Então, nós vimos esses problemas ambientais urbanos, e aí nos vem a consideração dois novos conceitos. O primeiro conceito é o conceito chamado de tragédia dos bens comuns. Tragédia dos bens comuns, ele traz uma abordagem da seguinte forma: o meio ambiente acaba oferecendo o quê? Acaba oferecendo recursos e serviços ambientais de forma gratuita, na qual toda pessoa pode estar se utilizando de todos os benefícios que são vinculados ao meio ambiente. Que benefícios são esses? Benefícios seja de entretenimento, então se eu tenho um rio, se eu tenho um mar, então a possibilidade de eu poder estar usufruindo desse recurso para tomar banho, para pesca, para lazer, utilização dos recursos pesqueiros para alimentação. Então qualquer pessoa acaba obtendo esse direito de utilizar desses recursos. Então, seja o recurso de água, seja o recurso do ar, seja o recurso do fogo, seja o recurso do solo para sua construção, para a produção agrícola, etc. O grande problema das tragédias dos bens comuns é quando nós temos o uso intensivo em larga escala de uma organização ou de pequenos grupos de pessoas, que acaba também ocasionando o detrimento da utilização de um outro grupo de pessoas. Então, se eu tenho um lago, e esse lago tem um determinado número de peixes, por exemplo, e se eu tiver uma empresa fazendo uma superexploração desses recursos pesqueiros, o que vai ocasionar? Aquelas outras pessoas que não tiveram acesso, e não têm essa tecnologia para estar se utilizando da extração desse recurso, no caso o recurso pesqueiro, acabará sendo desprovida da utilização desse material. No caso desse recurso pesqueiro. Isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar uma escassez ou uma não possibilidade de utilização desse recurso natural. Isso é chamado por Harding de tragédia dos bens comuns. Então, uma questão, uma pergunta muito emblemática que acaba representando isso,
traz aqui qual a capacidade máxima de peixes que eu posso pescar sem afetar o tamanho da população e sem afetar com que as outras populações possam estar tendo o mesmo direito de usufruir desse tipo de recurso, né? Então, nós estamos falando exatamente na capacidade de suporte. Então, é a capacidade do recurso natural estar naturalmente se recompondo para futuramente estar reabastecendo. Isso na condição quê? Na condição humana. Então, quando eu tenho essa análise aqui, ela é chamada de tragédia dos bens comuns. Quando se tem quando extrapola o uso na sua capacidade de recuperação desse recurso. E a pegada ecológica é exatamente isso, é esse overshoot, ou seja, esse valor excessivo, esse valor que acaba excedendo essa capacidade de suporte do recurso natural poder se recompor. Bem, concepção da pegada ecológica. A pegada ecológica, ela acaba sendo considerada como um contraste entre o consumo dos recursos pelas atividades humanas com a capacidade de suporte da natureza e mostra se os impactos no ambiente global são sustentáveis a longo prazo. Essa ilustração, ela mostra bem isso. Ela mostra o poder, a pisada, o impacto. O impacto do quê? O impacto do modelo de produção e o modelo de consumo dessa sociedade. Então, se eu tenho uma sociedade, se eu tenho uma população que, para sobreviver, ela tem que se utilizar de uma grande quantidade de água, ela tem que se utilizar de uma grande quantidade de solo, ela tem que se utilizar de uma grande quantidade, por exemplo, de qualquer outro tipo de recurso, seja recurso madeireiro, recurso pesqueiro, eu vou ter automaticamente uma defasagem na concepção, vou ter uma defasagem no poder de recuperação desse tipo de recurso. E a não possibilidade das outras gerações estarem utilizando. Na aula anterior, nós verificamos exatamente isso. Nós verificamos que as cidades, como sendo sistemas heterotróficos, o que seriam sistemas heterotróficos? Vamos lembrar? Sistema heterotrófico é a não capacidade de se autossustentar uma população. Então, ela necessita estar explorando, ela precisa estar se alimentando do ambiente externo. Então, ela não tem a capacidade de ela mesma estar se autoalimentando. Então, as cidades, por serem sistemas heterotróficos, elas acabam superexplorando o quê? Superexplorando o interior. Então, as cidades, elas não têm condições de gerar o quê? De gerar energia, não tem condições de gerar abastecimento de água, elas não têm condições. Por que não tem condições? Pelo grande fluxo de pessoas ali contidas. Então, qual é a pegada de uma cidade? Qual é a pegada de uma população? Qual é a pegada de um indivíduo? Então, quando eu tenho um indivíduo necessitando de um grande espaço para sua moradia, necessitando de 3 carros para sobreviver, necessitando de uma grande quantidade de energia para abastecer a sua residência, nós estamos falando exatamente isso. Nós estamos falando nessa pegada ecológica. Então, essa pegada ecológica vai acabar afetando o quê? Aquilo que nós falamos anteriormente, na tragédia dos bens comuns. Vai acabar afetando o poder, a capacidade do recurso natural, se o quê? Se recompor naturalmente. A Revolução Verde, que nós trabalhamos na aula anterior, ela traz exatamente uma dessas soluções. Só que, no entanto, essa solução é uma solução artificial, não é uma solução natural. Nós vimos que a Revolução Verde ela tem o seu principal componente, o quê? A biotecnologia. Então, é uma solução produzida em laboratório, o que no contexto da bioética acaba gerando uma série de discussões. Discussões em torno tanto da questão de propriedade intelectual, né, quanto questões relacionadas à saúde pública, que é uma discussão que nós vamos ver mais adiante. Então, esse conceito, né, Ecological Footprint, refere-se em termos de divulgação ecológica à quantidade de terra e água que seria necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população.
Então, esse conceito veio em 1995, né, por Rees, e é um conceito que vem sendo trabalhado. Por que nós estamos vendo isso? Por que nós estamos vendo conceitos como cidades heterotróficas, como tragédia dos comuns, nós estamos vendo conceitos de pegada ecológica? Qual a relação disso com a formação de vocês? Porque diante desses problemas, verifica-se a necessidade de uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento não é apenas do indivíduo, essa mudança de comportamento é principalmente atrelado às organizações e os governos. Então, quando eu tenho a formação de um profissional que está atento, que conhece exatamente esses problemas e a sua responsabilidade diante desse contexto, faz-se necessário o quê? Faz-se necessário a construção de ações mais profícuas, ações mais eficazes, para que esse tipo de problema possa não ocorrer de forma frequente. Então, eu considerando a pegada ecológica, qual é a pegada ecológica de uma organização? Aquela organização que você vai trabalhar. Como hoje nós temos uma população mais consciente, uma população mais preocupada, seja pela escassez do recurso, tragédia dos bens comuns, ou seja, por uma conscientização ambiental, como uma previsão pela escassez do recurso, ele já está preocupado que futuramente pode ocorrer essa necessidade. Então, a produção de produtos, a geração de serviços e a responsabilidade da organização está cada vez mais em voga, está cada vez mais em pauta. E seja todo tipo de organização, desde uma organização fabril até uma organização do terceiro setor, até uma ONG. Então, qual é o papel dela diante disso? Então, nós temos tanto a sociedade, no contexto geral, cobrando, nós temos tanto o governo cobrando e até mercados, os chamados mercados verdes, sendo também criados em torno desse tipo de problemática. Por isso que é interessante, tanto na primeira aula quanto nessa aula, vocês se apropriarem desses conceitos e conhecerem os problemas e a origem dos problemas que estão sendo gerados. Tá ok? Então vamos lá. Ainda continuando sobre o entendimento da pegada ecológica, os 3 princípios fundamentais: o princípio da sustentabilidade, que é o princípio da capacidade de resiliência, é o princípio da capacidade de se autossustentar. Nós vamos ter também o princípio da equidade. Equidade é o princípio da divisão, seja divisão dessa responsabilidade ou divisão ou você está compartilhando esses recursos naturais. Então, quando eu citei a tragédia dos bens comuns, uma organização super explorando e fazendo com que as outras populações perdessem um acesso daquele recurso pelo uso intensivo daquela única exclusiva organização, eu vou ter uma não equidade de divisão dos recursos, ocasionando exatamente a tragédia dos bens comuns. E eu vou ter o outro princípio, que é o princípio do overshoot, né? Então, aqui, ó, nessa ilustração, mostra bem isso. O carrying capacity, o carrying capacity, que nada mais é do que o conceito de sustentabilidade, que é a capacidade de suporte, a capacidade de recuperação, né? Então, eu tenho aqui a visualização, que é a capacidade de recuperação do recurso. Eu vou ter o seu consumo, né? O consumo não sendo necessariamente dividido, ou seja, um super consumo, e eu vou ter essa divergência aqui. Essa divergência é chamada exatamente de overshoot, ou seja, que é o excedente. Então, nessa ilustração mostra visivelmente que a pegada ecológica está acima do poder, da capacidade de carga que o ambiente possui de recuperar. Logicamente, nós vamos ter, dentro de uma previsão a longo prazo ou a médio prazo, dependendo do estado do recurso, uma escassez disso. E essa escassez vai provocar o quê? Então, quando se fala num problema exclusivamente ecológico, ele vira de ecológico para um problema social, pela questão da equidade, e ele vira também um problema econômico. Por que um problema econômico? Porque, logicamente, vocês sabem que a escassez de recursos naturais vai provocar um aumento desse tipo de produto na prateleira. E o aumento desse tipo de produto na prateleira vai provocar, concomitantemente, vai ter um outro efeito, que é a exclusão de determinadas populações ao acesso a esse recurso. Então, acaba virando, necessariamente, uma bola de neve, né? Então, é exatamente isso daqui que é o conceito gerado da pegada ecológica, que a pegada ecológica não pode exceder
a sua capacidade de suporte do meio ambiente, isso atrelado a qualquer tipo de recurso. É isso que nós temos que prestar atenção e é essa a responsabilidade. Responsabilidade seja no uso da água. Quanto uma organização está se utilizando, quanto uma organização necessita, a quantidade de água que uma organização necessita para produzir determinado produto. Nossa, ela necessita de uma capacidade imensa. Então, considerações como reaproveitamento de água, né, captação de água da chuva, melhor distribuição ou pensar em outras alternativas que possam não estar utilizando água, que seria a redução, nós estamos falando dos 3 R's, né? Reciclagem, reutilização e redução, e outros. São questões a serem trabalhadas pela organização e a serem trabalhadas pelo gestor. E nós estamos falando do gestor ambiental ou no profissional competente e habilitado para estar trabalhando exatamente essas considerações em torno da responsabilidade socioambiental. Então, uma recomendação é que vocês possam estar assistindo aqui esse vídeo que está disponibilizado aí pelo YouTube, que fala sobre pegada ecológica, um vídeo que vai trazer uma reflexão, então eu peço que vocês possam estar assistindo, peguem esse link e possam estar refletindo, que ele vai mostrar de uma forma bem impactante, né, como nós utilizamos os recursos naturais e qual a nossa previsão se nós não fizermos exatamente nada para mudar esse tipo de paradigma, tá? Então fica aí uma recomendação para vocês estarem assistindo aí esse vídeo e estarem refletindo para depois vocês estarem comentando. Então, continuando sobre pegada ecológica de um país, uma cidade ou de uma pessoa, né? Ou de uma nação ou de um continente. Na aula anterior, fazendo aí no feedback, lembra daquele slide que eu mostrei, as luzes do mundo, né, que era o mapa mundi, onde no mapa mundi tinha a parte mais branca, que é aquela parte mais branca que simbolizava a utilização intensiva dos recursos naturais, e aí nós tínhamos os Estados Unidos quase todo branco, a Europa quase toda branca. Pois é, aquilo ali nada mais é do que o conceito de pegada ecológica. Então, qual é a composição da pegada ecológica? De acordo com Reis, a pegada ecológica ela trabalha a terra bioprodutiva, seja para colheita, pastoreio, corte de madeira, mar produtivo para pesca e extrativismo, terra de energia, áreas de florestas e mar necessárias para absorção de emissões de carbono, que nós vamos falar nas próximas aulas, vamos falar sobre crédito de carbono, sobre essas ações. Terra construída, área para moradia, construções, estradas, infraestrutura, necessariamente para a construção das cidades, né, processo de urbanização. E terra de biodiversidade, áreas de terra de água destinadas à preservação da biodiversidade. Então, esses aqui são os principais elementos que são computados para diagnosticar, para dar o laudo sobre o tamanho da pegada ecológica. E esse tamanho da pegada ecológica, ele não pode, conforme falei anteriormente, ele não pode exceder a capacidade de resiliência, a capacidade de suporte, que é chamado de sustentabilidade. Então, nesse gráfico aqui, mostra algumas previsões até 2100. Então, vejam aqui, paramos o gráfico para em 2003, né? Vejam que essa linha aqui, ela marca capacidade de suporte, que seria de sustentabilidade, o poder do meio ambiente está se recompondo naturalmente. Já foi ultrapassado na década de 90, que nós vamos ver na aula de desenvolvimento sustentável exatamente o que aconteceu na década de 90. E aí nós temos aqui algumas previsões. Cenário de referência moderado, vejam, lá para 2014 sendo totalmente insustentável, aí é o conceito de sustentabilidade, aí é o conceito de insustentabilidade. Nós não vamos ter condições de manter, principalmente com esse crescimento populacional, com essa utilização de recursos naturais, esses níveis de produção e de consumo, né? Ligeiro desvio, vejam, a previsão é para estar atendendo um pouco antes de 2080,
E com uma rápida dedução, a previsão é antes de 2050. Mesmo assim, os dados são alarmantes, os dados são a longo prazo, né? Dado a nossa capacidade de suporte atual. Então, dos dados mais recentes, demonstram que estamos utilizando cerca de 20% a mais do que os recursos naturais dispõem, né, para serem ofertados, para serem oferecidos. Então, esse é um item que traça uma preocupação da Tavenha, por isso que as organizações estão trabalhando, né? Estão trabalhando seja por uma força de lei, seja pelo governo, ou seja pela criação dos próprios mercados atrelados à escassez dos recursos naturais para sua própria produção. Então, quando eu tenho uma empresa assim falando em desenvolvimento sustentável, falando em preocupação, algumas delas, essa preocupação sobre a questão ambiental não necessariamente preocupação ambiental, mas é a preocupação que já está atingindo a escassez da sua própria matéria-prima, do seu próprio insumo para a produção. Então, por isso que eles estão tomando atitudes direcionadas à contenção desse tipo de poluição ambiental. O uso do meio ambiente pelo homem corresponde a 3 funções básicas. Primeira, fornecedor de recursos, fornecedor de bens e serviços, ou como assimilador de dejetos. Existem leis da termodinâmica, principalmente as 3 leis da termodinâmica, que trabalham esse contexto aqui, que nós vamos ver daqui a pouco de uma forma bem simples. Então, fornecedor de recursos, cede os recursos naturais, matéria-prima para a produção, né, de energia para a produção, principalmente utilizado no campo das organizações, no campo das empresas. Como fornecedor de bens e serviços, né, e isso nós vamos ter um contexto da sociedade. Turismo, entretenimento, né, qualidade do ar, qualidade de vida. Aqui puramente como matéria-prima. Aqui como qualidade de vida, ser utilizado por todos, né? Então, quando eu cito tragédia dos bens comuns, eu estou falando exatamente na não possibilidade de utilização desses recursos, devido à utilização intensiva por uma determinada organização, uma determinada pessoa ou uma determinada sociedade. E aí nos vem uma outra preocupação. O que fazer com essa grande quantidade de resíduos que foram gerados por essa produção, seja a produção das organizações, das empresas, ou seja a produção, o uso, né, o consumo da sociedade. Isso daqui é entendido por muitos como lixo, resíduo, seja lixo, né? Lixo e resíduo a mesma coisa, tá? Efluente, nós vamos ter esgotamento sanitário, né? Nós vamos ter os dejetos, né, oriundo ali das residências, e nós vamos ter também a questão da poluição do ar. Hoje, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ele já agrega os dois. Eu coloquei aqui apenas de uma forma didática para vocês terem um entendimento melhor. Então, tudo aquilo que foi produzido, seja pelas sociedades ou seja pelas organizações, pelas empresas, não vai desaparecer. Ele vai retornar ao meio ambiente, ou como assimilador de dejetos, ou como matéria-prima para a própria produção. Que é essa a consideração, essa é a grande alternativa que deverá ser utilizada por essas empresas. Então, aqui nós temos 3 funções econômicas básicas: fornecedor de recursos, fornecedor de serviços ou como assimilador de dejetos. São essas as considerações que vocês deverão ter dentro da assimilação e dentro nas propostas de soluções
que as organizações deverão atuar. Tendo em vista o quê? Tendo em vista a tragédia dos bens comuns e tendo em vista a pegada ecológica. Então, eu tenho esses dois conceitos. Dentro desses dois conceitos, nós vamos ter que apresentar algumas soluções diante disso. Ok? Citei há pouco as leis da termodinâmica. Então, duas leis da física são importantíssimas. Primeira, é a lei de conservação de energia. A energia não pode ser criada ou destruída, ela nada mais é do que transformada. E essa transformação normalmente vai ocorrer perdas, e aí quando se fala em perdas, nós vamos ter a lei da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. Não ocorrem processos de transformação de energia espontâneos, a menos que haja uma perda de qualidade. Então, nesse processo, seja ele visível ou invisível, mas ele vai estar ali no ambiente. E estando ali no ambiente, nós vamos ter, voltando ao slide anterior, é um assimilador de dejetos, ou seja, de efluentes, ou seja, de resíduos. Haverá uma perda, e essa perda, ela vai gerar, se não for devidamente controlada, ela vai gerar uma poluição ambiental. Gerando uma poluição ambiental, automaticamente ela vai afetar na principal matéria-prima para a produção das organizações. Ela vai afetar isso daqui, ó. Ela vai afetar o fornecimento de recursos para as empresas e vai afetar também o fornecimento de bens e serviços para as sociedades. Então, isso daí vai acontecer. Então, é claro. Então, o que deve ser levado em consideração? O melhor reaproveitamento, uma melhor qualidade nessa transformação, fazendo com que essa perda se torne melhor. Que essa perda se torne melhor ou menor. Então, qualquer sistema natural ou artificial que não esteja de acordo com elas estará fadado ao fracasso. Qual é a consequência disso? À medida que não podemos criar nem destruir energia, apenas transformá-la, primeira lei da termodinâmica. Aqui, ó. E ainda assim, com perdas, segunda lei da termodinâmica, lei da entropia, as relações entre os sistemas econômico e ambiental, onde se observa tudo que é retirado do meio ambiente deve reaparecer nele mesmo. E aí é a opção. Seja como produto para consumo, ou seja como dejeto, ou seja como poluição. Então é aí que nós vamos ter o papel das organizações diante dessas soluções. E essas soluções nós vamos ter ou vira produto, ou vira serviço, ou vira tecnologia, ou vira técnica. E aí nós vamos ter o exemplo de cada um deles sendo apresentados nas próximas aulas. Eu quero que vocês se atenham o quê? A principalmente o entendimento. Qual é o entendimento? Geração dos problemas, mudança do sistema capitalista, ou seja, o sistema neoliberal. Nós vamos ter o conceito de tragédia dos bens comuns, nós vamos ter o conceito de pegada ecológica e tudo isso sendo concentrado aonde? Num espaço pequeno, chamado de cidade. Então, o consumo, o modelo de produção, o modelo de consumo dentro desses pequenos espaços corresponde a 2%, hoje sendo considerado a 5%, né, que as cidades do interior estão sendo bem urbanizados, a 5% de toda a territorialidade do nosso planeta, utilizando mais de 70% dos recursos naturais. Então, uma alta concentração de pessoas vai necessitar o quê? De uma grande produção, seja uma grande produção de energia, de abastecimento, de transporte, de água. E se isso não for bem planejado e organizado, vai gerar o quê? Vai gerar problemas ambientais e vai gerar uma insustentabilidade de sobrevivência da nossa espécie nas condições atuais. Então, quando eu tenho exclusão social, quando eu tenho problemas relacionados à fome, à violência, à marginalidade, tal, tudo, isso tudo acaba sendo consequência do quê? Tudo consequência desse modelo de produção. Ok? E aí uma recomendação, outra recomendação de vídeo para vocês é o futuro que queremos.
Então, eu recomendo que vocês possam pegar esse link, possam, enfim, visualizar isso, seja aqui pela plataforma ou seja mesmo pelo YouTube, e que vocês possam estar fazendo comentários lá com a gente, que a gente vai estar respondendo, tá ok? Então, finalizamos aqui mais uma participação. Agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês. Muito obrigado, valeu, espero vocês na próxima aula.